RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. O Cruzando as Conversas de hoje chega ao 9º dia de uma série de entrevistas com os candidatos que disputam 2 vagas ao Senado para o Rio Grande do Sul nas eleições de 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a serem nossos representantes no Poder Legislativo. E a nossa grande cobertura de eleições será ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e os candidatos a vice-governador em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E hoje a gente recebe o senador pelo PT, Paulo Paim, candidato à reeleição pelo Senado. E também, nesta noite, durante 3 blocos, recebemos a jornalista Thaís Teixeira, que junto comigo vamos entrevistar, então, o candidato Paulo Paim. Lembrando a você de casa que são 3 blocos e após a apresentação do candidato, o candidato vai responder questões relevantes para o Senado e também para o Rio Grande do Sul. Dito isso, a primeira questão, então, candidato, que a gente quer passar para o senhor nessa noite, depois compartilhar com a minha colega, né? A maratona de perguntas, né, Thaís? Exatamente. É uma oportunidade, então, de aproximação com a comunidade gaúcha, essa questão da eleição. Então, quem é o candidato Paulo Paim? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Thaís. Boa noite, senador. Boa noite, querido Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim é de Caxias do Sul. Vem de uma família de 10 irmãos, pai e mãe, infelizmente, eu digo infelizmente, mesmo para a época, analfabetos e que já faleceram. Mas nos ensinaram muito que para vencer na vida eu precisava de 3 coisas. Primeiro, estudar. Segundo, tinha que trabalhar e ser honesto. E isso eu fui caminhando pela estrada da vida. Tive a alegria, embora com 9, 12 anos eu vendia frutas aqui em Porto Alegre na feira, na casa de um primo meu, vinha de Caxias para cá, mas depois passei num curso técnico, por isso tão apaixonado pelas escolas técnicas. Apresentei já no Congresso um chamado Fundo de Investimento para o Ensino Técnico Profissionalizante, chamado Fundep, e me formei no Senai e depois fui para o ginásio noturno para trabalhadores, fui presidente do Grêmio. Naquele período do golpe, eu fui afastado do Grêmio, mas assumi um compromisso quando fui afastado, claro, pela força da repressão na época, né? Que eu fosse para um outro colégio, mas não podia fazer política. Resultado, fui para o ginásio estadual Santa Catarina, 3 meses lá, virei presidente do Grêmio outra vez. Aí foi natural, né? Mas fui afastado de novo, infelizmente fui afastado, tive que deixar o Grêmio, daí eu entrei para as fábricas, aí virei sindicalista, e aí eu, simplificando, eu sou até hoje funcionário do Grupo Tramontina, Farja Sul, estou afastado já há 36 anos, mas mantenho a carteira com eles, dos quais tenho uma bela relação. Fui eleito presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas e, em seguida, fui eleito vice-presidente da CUT Nacional e, na sequência, já no outro ano, houve um congresso de trabalhadores no Rio Grande do Sul, aí já na Assembleia Nacional Constituinte, para escolher um representante dos trabalhadores e dos aposentados na Constituinte. E eu fui eleito pelo PT na época, nos elegemos eu e o Olívio Dutra. Mas eu me lembro que no dia que eu fui eleito, aqui foi um grande congresso aqui em Porto Alegre, e eles, você vai ser o defensor lá dos metalúrgicos. Eu digo, não, senhor, eu só aceito com uma condição, de eu ser defensor dos trabalhadores, do campo e da cidade, homens e mulheres, e combater todo tipo de preconceito. Foi essa frase que eu usei, trabalhadores do campo da cidade, aposentados, pensionistas, seja público ou privado, e todos aqueles que são discriminados. Foi a frase que eu usei, acabei sendo um dos constituintes nota 10, naquele período eu ganhei já o prêmio do DIAP, e de lá para cá eu ganhei todos os prêmios que foi ofertado para um parlamentar pelo DIAP, e porque eu entrei já na Constituinte, né, e ficou até hoje,
Eu sou o único parlamentar que ganhou, que está em atividade e que ganhou todos os prêmios. Bom, de lá para cá me dediquei muito, não só na Constituição, tenho orgulho de dizer, e eu vou esclarecer isso, porque alguns têm a mania de dizer que nós não assinamos a Constituição. A Constituição Cidadã, liderada na época, reconheço, por Ulisses, por Covas, por Jarbas Passarinho. Era um homem que liderava o Centrão, mas era um homem de diálogo. Eu dialogava muito com ele. O direito de greve, eu conversei com ele e consegui que ele defendesse na tribuna. E fui orientado pelo Lula e pelo Covas, que é o que lideravam a chamada centro-esquerda, né? E o Jarbas Passarinho liderava o Centrão. Tem uma imagem muito positiva dele, muito diálogo, muita conversa. E eu digo, e tem um artigo meu que escrevi há poucos dias, que o Centrão da época e o Centrão de hoje, aquele Centrão eu diria que era a esquerda do Centrão que está hoje coordenando a vida no país. Então nós assinamos a Constituição Cidadã com muito orgulho, porque ela foi um texto avançadíssimo para a época. Só vou dar um exemplo. Como eu cuidei do capítulo da ordem social, então eles diziam: Paim, tu quer transformar a Constituição num acordo coletivo? E eu respondia da seguinte forma: tudo aquilo que eu consegui colocar aqui, vocês vão precisar de 3/5 em 2 turnos em cada casa para retirar. Então, se aqui dizem que ela é muito detalhada, eu não acho que é detalhada coisa nenhuma. Eu acho que é uma Constituição avançada. Sou contra aqueles que dizem que tínhamos que fazer uma outra Constituição, baseado em tudo aquilo que eu assisto, pela experiência que eu tenho no Congresso. Se nós formos para outra Constituição, pode saber que vai ser um retrocesso em relação a essa que está aqui. Por isso eu defendo a tese de que nós podemos fazer alterações, sim, na Constituição, mas de forma pontual, e não chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Até defendo, se for uma Assembleia Nacional Constituinte temática para um ou outro tema. Por que, senador, o seu entendimento de não haver a necessidade de uma Constituinte que possa fazer toda a reforma prevista para a Constituição? É uma bela pergunta, Leandro. Deixa eu te falar. Primeiro, esse texto que está aqui foi um texto construído de baixo para cima, né? Nós tivemos debates em todo o país, assembleias, plenárias, movimento popular muito grande, eram levadas emendas construídas pela sociedade e foi amplamente debatido por todos nós, porque nós entendíamos que tínhamos que ter um texto humanitário, que eu percebo que hoje tem muito pouco de humanitário na política, né? Lá muita gente, infelizmente, está mais pensando em si do que aquilo que nós construímos na Constituição Cidadã. Então, qual é o meu receio? Como a força do mercado é muito forte no parlamento hoje, mas é muito forte mesmo. Alguém pensa e pergunta para mim, o Temer é isso, o Temer é aquilo. O Temer não manda nada. Quem manda é um mercado. É um mercado que tem maioria no Congresso e assim eles aprovam o que eles bem entender lá. Eu, como sou um democrata, eu tenho muita esperança que a gente eleja bons parlamentares, senadores e deputados, que aqueles que têm vício, que são ficha suja, por exemplo, que se vende para o mercado, esses não tem que voltar mesmo. Eu sou ficha limpa. Meu nome não vão achar em lugar nenhum, em lista nenhuma. E, ao mesmo tempo, meus mandatos são mandatos populares. Eu tenho receio com esse poder do mercado sobre os parlamentares que eles façam uma Constituição que vai ser um retrocesso. Vocês sabem já a minha opinião, mas eu já adianto como símbolo, é a reforma trabalhista. Eu vi o que foi o embate da reforma trabalhista. A reforma chega no Congresso com 7 artigos encaminhados pelo presidente da República. Isso que eu faço oposição a ele. Infelizmente, na Câmara, virou 117. Mas a Câmara aprovou assim. Chega no Senado, eu fui relator do campo da oposição dessa reforma. Veja o que aconteceu. Eu pego a reforma, vejo uma série de absurdos ali, me assessorei com juízes, promotores, procuradores, especialistas no tema, fiz meu relatório final, que até eu trouxe aqui, esse é o meu relatório final. Reforma trabalhista, prova de fogo para os brasileiros, voto em separado, senador Paim. Essa proposta aqui, eu provei para eles que é um absurdo, por exemplo, mulher grávida trabalhar em área insalubre. Mulher amamentar em área insalubre. Não tem legislação nenhuma do mundo que permite isso.
Vamos dar outro exemplo, trabalho intermitente, que eu combato muito lá, o trabalho escravo. O que é o trabalho intermitente? Permite que o seu empregador te dê algumas horas por dia, está aqui dentro. E eu fui, estudei, preparei e mostrei que se, por exemplo, o empregador te der 17 horas, sabe quanto vai receber no fim do mês? Não vai receber nada. E vai ter que tirar do teu bolso ainda R$4 e dar para ele. E alguém vai dizer, mas como isso? Porque ele tem que pagar a previdência sobre o mínimo. E aquilo que tu teria a receber, não dá para pagar a previdência. Você vai ter que dar mais R$4 e ficar sem receber nada. Isto é trabalho escravo. Tem outro artigo, por exemplo, aqui dentro, que diz, entrei com uma ação na justiça. Tinha para receber 10 mil, perdi. Eu vou ter que pagar todas as custas. Que essa Constituição Cidadã garante que não, perdeu, perdeu. Tenho 10 para receber, perdi a ação, eu vou ter que pagar 3. Como? Se eu já estou numa situação difícil. E a maioria é rescisão de contrato. A maioria das ações no país hoje são rescisões de contrato. Tem aqui dentro o negociado sobre o legislado. Vocês calculem, numa época de desemprego como a nossa, conforme o IBGE, devido à reforma trabalhista, nós temos 30 milhões de pessoas, mais ou menos, entre desempregados, aqueles que desistiram de procurar emprego e trabalho precário. E daí você vai com o teu empregador, a lei hoje permite, que vale a negociação e não vale o que está na lei. É um negociado acima do legislado. Ou você vai concordar com aquilo que ele quer aplicar para você trabalhar com ele, ou você não terá um emprego. Eu, quando eu fiz um desafio, só vou dar esse exemplo, no dia que eu defendi, eu sou do tempo do Fundo de Garantia por tempo de serviço com estabilidade. Passei em algumas empresas. Quando eu chegava na empresa, me diziam, ó, você tem a vaga, tal, você é um profissional, tinha tirado o curso no Senai, eu tinha facilidade para encontrar emprego. Nunca fiquei desempregado. Mas tem que assinar isso aqui, mas o que é isso? Você está abrindo mão, você não quer estabilidade, quer o fundo de garantia. Então, que livre negociação é essa? Que eu só poderia entrar na empresa se eu optasse pelo fundo e abrisse mão da estabilidade. Hoje, o que eu fiz para sanar tudo isso? Porque a população pergunta, e daí, pai, perdemos? Perdemos, mas não jogamos a toalha. O que eu fiz? Eu apresentei uma nova CLT, um novo Estatuto do Trabalho. Articulei com especialistas de todas as áreas, como eu sou presidente e vice nesse período todo da Comissão de Direitos Humanos, entrou com uma sugestão legislativa e eu peguei a relatoria daquilo que eu tinha ajudado a construir. Eu sou relator, eu quero voltar para o Congresso, porque o ano que vem eu quero debater com o Brasil uma CLT decente, equilibrada, justa, e conversar com o empregado e empregador. Porque o que foi feito lá foi um equívoco. Se você falar com qualquer empregador, eles vão ver que há uma insegurança jurídica. Eles não sabem como aplicar essa concha de retalho que é a nova CLT. Uma série de impropriedades absurdas que os mesmos juízes, até do Tribunal Superior do Trabalho, já decidiu que como está não dá. Então eu apresentei, vou discutir, vou construir, e como uma equipe lá na época de Getúlio fez, eu pretendo fazer agora, no ano que vem, uma nova CLT, recuperando o direito dos trabalhadores e avançando naquilo que for possível. Boa noite, candidato. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo canal 24524 da NET. Candidato, o senhor já tem uma vida pública já há 32 anos, né? Começou como deputado federal, foi 3 vezes deputado federal, 4 vezes. 4 vezes. Ingressou no Senado, então conhece muito bem o andamento das 2 casas já do Congresso e tem fortes trabalho em Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, sempre são as suas bandeiras. E agora também foi o que eu ia lhe perguntar antes sobre essa reforma da CLT, que seria uma das suas novas propostas, mas o senhor já respondeu. O senhor falou que essa nova CLT seria em resposta aos 17, 14 milhões de desempregados, né, que começou em 2014, que chegou no seu momento de ápice, que era no governo da ex-presidente Dilma, quando não tinha sofrido o golpe ou o impeachment, e foi uma resposta pelo presidente, então presidente Temer. Ao que o senhor atribui esses 14 milhões de desempregados, sendo que os últimos governos foram governos do PT? Primeiro,
na época do governo Lula, que foi 8 anos, nós tivemos o menor índice de desemprego de todos os tempos, com essa Constituição e com essa CLT. Não precisou fazer reforma trabalhista e nem mexer na Constituição. Nunca tiramos tantas pessoas da miséria absoluta. Tiramos mais de 30 milhões de pessoas. Nesse período, geramos em torno de 25 milhões de novos empregos. Não foi no governo da Dilma que chegou a 14 milhões. 14 milhões é no governo Temer. A partir do momento, estão os dados do IBGE. Vocês podem constatar e depois conversem comigo outra vez. Claro, a tua pergunta procede. Esses números, todo mundo chuta um número, né? Mas você tem razão. 14 milhões agora no governo Temer. Não chegou bem a 14, mas está quase lá mesmo. Eu mesmo falo 14 milhões. No governo da Dilma, estava em torno de 12 milhões. No governo de Lula, nós chegamos a menor baixa em matéria de desemprego em todos os tempos da história dessa República. E com essa Constituição e com essa CLT. Claro, houve toda uma crise internacional, um dia tinha que chegar no Brasil e chegou. Mas não é com essa CLT, porque depois que aplicaram essa nova CLT, que disseram que era a solução para todos os males, aí sim disparou. Nós somos para 14 milhões de desempregados, depois de que apresentaram essa reforma, 6 milhões deixaram de procurar emprego porque desistiram, e outros 8 milhões, mais ou menos 8 milhões, acabaram ficando no serviço precário e se aproxima, conforme o IBGE, de 29 a 30 milhões de pessoas. Digamos que no governo Dilma chegou a 12, mas agora chegou a 30. É essa a realidade que nós estamos vivendo. E estou dando aqui, estou dando a fonte. A fonte é o IBGE. Nós estávamos, naquele momento, tentando buscar uma recuperação. Quando deu o golpe, eu avisei eles. Eu fui à tribuna e avisei. Pessoal, vocês estão atacando a democracia, estão atacando a liberdade, estão atacando a justiça. Este país, dessa forma, não vai acertar. Eu cheguei a propor, sabe o quê? Porque percebi que ia acontecer um impeachment. Por que não fazemos o seguinte, então? Apresentei com 30 assinaturas de outros parlamentares no Senado uma proposta para que a gente antecipasse as eleições. Dilma e Temer que sairiam, nós íamos antecipar as eleições e a via democrática é que ia escolher quem seria o presidente da República. Sabe o que eu ouvi de alguns que não aceitavam? Não vamos topar, não. Mas por que não? Porque o Lula ganha, dizia. Abertamente. Se tiver pela via democrática, vai dar o Lula. Então a gente não quer. Vamos trancar isso aí e vamos botar o Temer na marra aí. Botar o Temer. Aqui entre nós, né? É uma quadrilha que assumiu o país. Todo mundo sabe. É só vocês verem. O Supremo Tribunal Federal tentou por 2 vezes afastar ele. Recorreu à Câmara. A Câmara se acovardou e não fez o que tinha que fazer. Era só deixar que o Supremo julgasse ele. Veja a realidade que está no país hoje. As escolas federais, a universidade estão nos ouvindo agora. Como é que está a situação de vocês? No governo Lula e Dilma e agora? Fica a pergunta para quem a gente vai assistindo. As escolas técnicas, como é que está? Que dele para o Pronatec? Senador, mas só lembrando que ele era o vice da presidente Mas Dilma. Claro, no momento que o partido aceitou a indicação de vice, né? Não, eu não estou falando mal daquele período. Eu estou dizendo que depois que ele assumiu, é só perguntar para quem está nos ouvindo. A tua vida melhorou ou piorou depois que o Temer assumiu? Quando o Temer era vice, esse país não devia ser assim, né? Mas vice diz que não existe. E a ganância dele era chegar à presidência. Quando ele chegou à presidência, está aí o resultado. Como é que estão os hospitais? Melhorou ou piorou? Você sabe que ele aprovou aquela emenda 95, que diz o seguinte: por 20 anos é proibido investir no país. Outro absurdo. Como não pode investir mais? Qual o país do mundo que por 20 anos decide, olha, não vai ter mais investimento aqui? Aí, claro, foi só isso. Desemprego, saúde, educação, segurança, que vocês veem como está aí, porque é proibido investir. Como é que vão fazer? Deixa eu dar só um exemplo prático. Plano de saúde. Incentivaram toda a classe média a entrar em plano de saúde. Daí eu entrei em plano de saúde também. Os planos de saúde, eu fiz 3, 4 audiências públicas. Eu faço quase 150 audiências públicas por ano, ouvindo a população. A média lá é 50. Eu faço 150. Eu tenho mais de 1000 propostas apresentadas. Devo ser, se olharem com carinho lá, o
o parlamentar que mais aprovou projetos. Posso até listar depois aqui uma lei dos autistas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da igualdade racial, do idoso, o salário mínimo, dos comerciais, dos vigilantes, dos carteiros. Eu vou pagar por aqui, senão vou chegar a quase 1.000 e não é que eu aprovei 1.000, mas aprovei dezenas. Então, dentro dessa realidade, vocês vão ver que o golpe foi um erro, foi um crime contra o povo brasileiro e contra a democracia. E eu pergunto lá para alguns parlamentares e senadores, por que vocês afastaram a Dilma mesmo? Que registre está em primeiro lugar lá em Minas, viu? Na terra dos algozes dela, ela vai entrar como uma das senadoras mais votadas do Brasil. Ela está com o dobro daquele que está em segundo lugar. Sabe o que ele dizia? Pai, essa tal de pedalada. Eu dizia, mas o que é essa pedalada? Eu estou fazendo aqui por gosto, viu? A gente não sabe bem, mas o Temer mandou votar. Sabe o que é a tal de pedalada? É porque ela destinou o dinheiro para pagar a Bolsa Família, para pagar os pobres brasileiros. E depois fechou a conta, como é feito em qualquer país de primeiro mundo. Eu recebi aqui especialistas do primeiro mundo. Por que eles me disseram? Se por essa tal de pedalada aí afastassem o presidente de país do primeiro mundo, não tinha nenhum mais no poder, todos seriam afastados. Foi um crime que fizeram contra uma presidenta legitimamente eleita e o resultado foi esse, o caos que se encontra no país. Felizmente, 7 de outubro está aí e vamos eleger, pela via democrática, seja homem ou mulher, um presidente da República comprometido com o povo brasileiro. É só isso que eu quero. Não estou dizendo que tem que ser Pedro ou Paulo. Nós sabemos quem está nas pesquisas em primeiro lugar hoje é Bolsonaro, é Haddad e é o Ciro Gomes, né? São os três que estão ali, que vão para o segundo turno. Que prevaleça a democracia. Eu sempre digo o seguinte, com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Eu passei e convivi o tempo que houve o afastamento das lideranças, com o fechamento do Congresso, que foi o golpe de 64. Senador, a gente está se aproximando do final do primeiro bloco. O senhor falava em mercado, a relação da pressão do mercado com os parlamentares do Senado e da Câmara, né? Como é que a gente pode explicar para quem está em casa essa questão do mercado, esse ser, digamos assim, invisível, que faz essa pressão ao mesmo tempo num Congresso que a gente olha, dividido entre a bancada dita da bala, a bancada da Bíblia e outras? Você falou bem, gostei, Leandro. Lá tem bancada de tudo. Poucos são aqueles que estão lá para defender o povo brasileiro. Eu chego sempre a dizer, eu não Senador, sou... Desculpa lhe interromper, a gente tem quase um minutinho, se o senhor puder... Tá, se eu vou fechar aqui. Eu sempre digo que eu não sou só o senador do Estado. Então eu vou falar, inclusive, da dívida do Estado, porque eu apresentei proposta para resolver. Eu sou senador do Estado e do povo gaúcho e sei a responsabilidade de uma lei que eu aprovo lá repercute em todo o Brasil. Infelizmente, é a compra de voto, a verdade é essa. É compra de voto mesmo. Aquela reforma trabalhista, teve muito parlamentar que estava lá, que dependia daquilo para financiar depois a sua campanha pelo maldito Caixa 2, que eu espero que não aconteça agora, já que nós agora é o fundo eleitoral e fundo partidário que limita a forma de você fazer a sua campanha. Olha, no mínimo, 1/3 dos congressistas estão denunciados. Estão aí as listas, eu não estou dizendo que nem de Pedro, nem de Paulo, nem desse ou daquele partido. No mínimo 1/3 tem que responder à justiça a forma dele agir lá dentro, pensando em causas próprias e não tendo esse olhar, olho no olho, como eu estou com vocês aqui. Quem está na vida pública, primeiro, tem que ser quase que um pastor. Tem que ser uma missão de fazer o bem sem olhar a quem. Ok. Obrigado, candidato. A gente vai a um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, nessa série especial que recebe os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. A gente já volta. E voltamos no segundo bloco do Cruzando as Conversas desta 9ª série de entrevistas com os candidatos que disputam uma vaga ao Senado do Rio Grande do Sul. E você pode participar pelo nosso Facebook e também pelo WhatsApp através do 99-815-9990. Eu repito, 99-815-9990 e manda a sua pergunta, a sua consideração como candidato ao Senado, Paulo Paim do PT, participando essa noite com a gente. E nessa abertura do segundo bloco, a minha colega Thaís Teixeira agora começa com a pergunta. Thaís. Senador, o
senhor falou no bloco anterior que o presidente Michel Temer, atual presidente, faz parte de uma quadrilha que estaria gerenciando hoje o Brasil. Renan Calheiros, senador, e Renan Filho manifestaram apoio à candidatura do Haddad. Renan Calheiros faz parte dessa quadrilha? Olha, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. O Renan Calheiros, ele fez parte de todos os governos, que eu conheci no longo da história que eu estou lá, porque eu estou lá há muito tempo. Foi ministro, foi presidente do Congresso e participou ativamente como o PMDB participou de todos esses governos. Agora, o presidente Lula, agora o Haddad, né, no caso, assume e está subindo bem, né? Numa semana ele subiu 10, 12 pontos, já está ali próximo ao Bolsonaro. E as declarações de apoio surgem de todo o país. Qualquer candidato a presidente, ele se apresenta com o seu programa, com as suas propostas, com as suas ideias e tenta ganhar o apoio da população. Se Pedro, Paulo ou João quer apoiá-lo, isso não significa que ele tem nenhum compromisso com aquele sujeito que, porventura, tenha declarado o apoio. Vou dar um exemplo. Um dia do meu aniversário, eu estava na tribuna do Senado falando do meu trabalho, eu recebi apoio ali de todos os senadores. Dionísio Oliveira, do Caiado, Simão, que até está nas redes agora do Simão. Um abraço para o Simão, um abraço para todos aqueles que têm uma conduta como ele sabe o respeito que eu tenho. Braulio Maggi está ali, que é ministro atual. Todos fizeram um depoimento cumprimentando o meu trabalho e dizendo: Magno Malta, você é um senador exemplar. Eu podia estar Romário, né? Aí eu poderia listar aqui o nome de todos quase que estão lá no parlamento, independente do estado. Agora, nem por isso eu tenho qualquer compromisso com alguns lá que têm uma conduta para mim duvidosa. Nesse caso, um apoio, uma candidatura, uma presidência, né? Mas não seria um cumprimento? Eu, por exemplo, se alguém aqui dizer para mim, vou dar um exemplo que eu não gostaria de dar. Bolsonaro é candidato. Não é o meu candidato, mas eu sou um democrata. Eles sabem que ele tem todo o direito de apresentar suas propostas, suas ideias, como o Haddad também tem. E daí? Se esse ou aquele parlamentar diz: olha, eu gosto das ideias desse parlamentar, seja do Alckmin. Eu lembro aqui da Ana Amélia, que é vice dele, foi uma grande senadora e uma parceira de chapa lá, né? Mas a expressão de cada um numa democracia era livre e plena. Agora, o candidato é que não pode assumir nenhuma postura de concordar com a forma de agir desse ou daquele parlamentar. Isso é democracia, né? Eu posso não gostar, no campo ideológico, desse ou daquele parlamentar. Mas quando eu dou minha opinião, a favor ou contra, é a minha opinião. E a responsabilidade não é dele. Seus adversários ao Senado têm batido muito na tecla de que o senhor já está há 16 anos em Brasília. Isso lhe causa algum desconforto? Isso incomoda? Primeiro, eles estão atrasadíssimos, estão errados. No Senado, em relação ao Senado. Não, mas eles dizem mesmo em Brasília. E nesse sentido, como é que o senhor percebe essa questão de essa candidatura à reeleição, tendo em vista também que outros partidos estão propondo que não haja mais a ideia da reeleição? Eu respeito todos os candidatos, né? Tenho o maior carinho, não ataco ninguém. Vocês nunca viram atacar ninguém, nunca viram. Porque não é meu estilo. Eu acho que o homem público, ele tem que prestar conta, dizer o que ele fez. Eu, com orgulho, chego aqui e digo o seguinte: a dívida do Rio Grande passa pela minha mão, é só aprovar o projeto. Só aprovar o projeto que eu apresento, não é conversa. Está lá apresentado, tem relator, está tramitando nas comissões, onde aqui eu provo que nós fizemos lá atrás uma dívida de 9 bi, pagamos 30, temos devendo quanto? 60 ainda. Essa dívida não vai se pagar nunca. Eu mando atualizar pelo IPCA, atualiza a dívida, com isso a União tem que nos devolver 11,1 bilhões. Isso é trabalho. E não, de não me dizer se o cara está lá ou não está lá. Se está lá, tem que dizer o que fez. Mas vamos em frente. Quem é que aprovou? Qual é na história do parlamento brasileiro? Me diga um único parlamentar que aprovou Estatuto do Idoso. Beneficia 46 milhões de pessoas. 46 milhões de pessoas. Está aqui. É de minha autoria, é lei. Mas vamos passar um pouquinho mais. Diga qual o parlamentar no Brasil, não quero só o Rio Grande do Sul, que aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse aqui
beneficia também mais de 40 milhões de pessoas. Romário foi o relator. Me dou muito bem com ele. Esse aqui. Como é que a gente pode admitir um país onde a capacidade de um homem se meça pela cor da pele? Se ele é branco, se é negro, se é índio. A capacidade de um homem se mede pela forma dele agir, pela conduta, se ele é sério ou não é sério. Eu tenho orgulho de dizer, fui o único parlamentar dessa geração que fui à África do Sul e exigi a libertação do Mandela. Tive lá com o Winnie Mandela, tive com o Nelson Mandela. E naquele ano, não porque eu fui lá, foi um movimento internacional. E quero dar um depoimento bonito aqui. Quando eu estava lá com a Winnie, ainda o Mandela preso, ela disse, pai, eu era deputado federal, vamos ali numa reunião. E nessa reunião, eu achei que só tinham negros. Estavam lá negros e brancos unidos. E foram fundamentais. É assim que eu sonho uma sociedade onde brancos e negros possam sentar, como disse Martin Luther King, à sombra da mesma árvore, comer do mesmo pão e escrever um belo projeto de nação. Por isso, eu recebi lá um instrumento chamado, um documento, Grito de Liberdade. Inspirado nisso, eu construí o Estatuto da Igualdade Racial no país para combater os preconceitos. Isso aqui beneficia 200 milhões de pessoas. Não é o número de anos que eu estou lá ou não, mas me digam alguém que aprovou tudo isso. Ajudei a construção da Lei Maria da Penha. Ajudei, estava lá. Não sou autor nem o relator, porque eu não minto. Tem alguns que mentem. Eu não minto. Eu não minto. Tem que falar a verdade. Sabe, se alguém mente no parlamento, pode perder o mandato. Ajudei a construir a Lei Maria da Penha, que o homem que é homem não espanca uma mulher, porque eu sou contra totalmente a violência. Quero mais, avisa. Mas para a juventude, o que tu fez? Está aqui. Estatuto da Juventude. Me diga um parlamentar que tenha feito um trabalho como esse. Quero, com muito carinho, dizer, na Câmara foi a Manuela relatora, que é candidata a vice com o Haddad, e no Senado fui eu. A juventude me procurou lá e caminhamos juntos, está aqui o Estatuto da Juventude. Alguns que mentem porque não tem trabalho, quem mente é porque não tem trabalho. Então, tu tem que ir para a televisão, dar o país. Muito bem, meu amiguinho. Aí você, às vezes, dizem aí, meus adversários, o que tu fez para os idosos? Começa com o Estatuto do Idoso. Beneficia a todos. O senhor e a senhora que está em casa, mas vindo sabe disso. Quem foi que aprovou a lei dos 147%? Foi uma construção minha. E, na época, houve um movimento enorme no país. Os idosos se manifestaram porque não queriam pagar. Fomos ao Supremo e ganhamos. Ganhamos 147%. Época do governo Lula, aí os idosos fizeram, os aposentados, um grande movimento. Quem é que trabalhou no projeto para aprovar no Congresso? Para conseguir que 80% do PIB fosse dado ao idoso? E foi dado. Quem é que apresentou no Senado e aprovou por unanimidade o fim do fator previdenciário? Fator todo mundo sabe o que é, quem está ouvindo é que sabe. Ele, por um cálculo maquiavélico, montado na época, era do Fernando Henrique, e eu fui para lá com esse objetivo. No Senado eu acabei com o fator previdenciário. Está lá na Câmara. Mas assim mesmo criamos uma alternativa, que foi a Fórmula 85-95, que permite, é lei, há mais de 6 anos. Ajudamos a construir, a Dilma sancionou, que diz o quê? Que o senhor e a senhora, nós se aposentar, a mulher com 30 anos se aposenta com salário integral, e o homem com 35. Alguém vai perguntar a idade. A idade da mulher é 55 e o homem com 60. Mas ainda, vou mais além. Olhe isto aqui. Só que eu tenho que mostrar porque é muito importante, que é a CPI da Previdência. Agora, o seu Temer, esse aí, da reforma trabalhista, da emenda 95, que proibiu investir no país, tá essa quebradeira total aí. Quero mostrar aqui agora CPI da Previdência. Quando eu vi que eles iam aprovar a CPI, iam aprovar a reforma da Previdência, esse dado é importantíssimo. Sabe quando que você ia se aposentar? Nunca mais se aprovasse. Nós não deixamos, não fui eu sozinho, não. Porque eu não minto, como eu digo para vocês, né? A sociedade se mobilizou, eu participei de debate em todo o país, aqui em Santa Cruz, Santa Rosa, houve passeatas com 20 mil agricultores na rua, eu estava junto, algumas junto, outras em Brasília. Quando eu vi que eles iam passar, eu digo, tá, vamos lá então. Vamos instalar essa CPI da Previdência, vamos ver se é preciso fazer essa reforma que vai acabar com a sua aposentadoria. Não vai acabar mais.
Sério, o país não vai, o país com esse sonho deles. Se fosse sonho que eu faço, eu não tinha aprovado essa pilha de leis. Que tem uma que são dezenas, aqui tem algumas só. Candidato, mas a Precisava 27 assinaturas, só isso aqui. Perfeito. Precisava 27, consegui 62. Resumo, aprovei por unanimidade a CPI da Previdência e o relatório final que mostra o seguinte: é só combater o desvio, a corrupção, a sonegação, o perdão das grandes dívidas. Teve banco, eu não vou dizer aqui em respeito, que teve perdão no período que eu estava presidindo a CPI, 25 bi. 25 bi. Eu denuncio seguidamente isso, mas vou aqui preservar aqui a fonte. Mas está escrito aqui dentro. O que eu digo? Execute os grandes devedores, que são principalmente os bancos. Execute os grandes devedores, primeiro. Segundo, combatam a sonegação, a fraude, a corrupção e o desvio do dinheiro, que nós teremos uma previdência saudável para as próximas gerações. Desculpe aqui, eu tinha que completar esse trabalho da Previdência. Eu fui o presidente, o Hélio José foi o relator. Nós vamos voltar a abordar essa questão da CPI da Previdência e das reformas envolvendo esse tema, mas com relação ao processo de renovação do Congresso, o senhor acredita que isso deva acontecer e vê com bons olhos essa possibilidade, tendo em vista o descrédito da classe política? A gente acompanha nas redes sociais manifestações de um certo descrédito em relação aos políticos. Olha, eu aprendi na vida o seguinte: você tem pessoas de boa conduta em todas as áreas, mas tem também pessoas de má conduta. Seja qualquer profissão, vou dar um exemplo: médico, arquiteto, professor, seja o que for. E o político não é diferente. Você tem políticos bons e políticos picareta mesmo, desonestos, para não dizer um termo mais direto, ladrão mesmo, que vão para lá para se beneficiar. Muitos já perderam o mandato. Outros têm que perder. E outros, a população tem que, nas urnas, dar a resposta. Eu acho que não é questão se o cara tem 20 ou 30 anos, ou se tem 50 ou 60 anos de idade, ou se ele tem 10 anos de mandato ou 15. É a conduta dele. Eu só peço para vocês o seguinte: entrem na página do Senado, entrem na minha página e vocês vão ver qual é o senador que mais está presente, que mais faz pronunciamento, que não sendo o presidente do Congresso mais presidiu, que mais faz audiência pública, que mais apresentou leis e que mais recebeu prêmios na história do parlamento. Vejam isso. E depois digam se é esse que deve ficar lá ou um outro. A decisão é da população e isso é democracia. Claro que é bom nós termos um ciclo de mudança entre jovens e os mais experientes. Claro que nós temos que ter, mas mediante critérios. Não adianta pegar um cidadão, vou só dar um exemplo, né? Olha a ficha corrida de cada um, só quero isso. Porque nós temos que mudar, mas é para melhorar. E não tirar alguém, digamos, que tem um trabalho brilhante para botar alguém que vai para lá fazer parte desse arsenal que eu já falei aqui, daqueles que têm uma conduta perigosa para a nação. Senador, o senhor ingressou no PT em 1985, é isso? Muito bem. Então o senhor tem bastante convicção ideológica, né? Pelo menos não mudou de partido. São já quase um casamento já com o Partido dos Trabalhadores. O senhor afirmou que não mente e o senhor é inquestionável a quantidade de estatutos e de trabalhos que o senhor efetuou. O senhor é ficha limpa, como o senhor bem sabe, isso independente das convicções partidárias, ideológicas, todos sabem, né, da sua idoneidade nesse sentido. Graças a Deus. Né? Mas hoje nós temos o Lula preso. Quando o Lula assumiu a presidência, jamais se imaginou que no decorrer do seu mandato viesse à tona essa série de escândalos e CPIs, Lava Jato, Mensalão, escândalo com a Petrobras, tudo isso viesse à tona. E a sua opinião sobre isso é importante. Claro. O Lula mente? O Lula realmente não sabia? Como é que o senhor avalia toda essa trajetória do PT à presidência da República? Muito bem. Primeira questão. Quando nós assumimos o país, e todos os que estudaram isso verificaram que o que estava lá nos governos anteriores era da maior gravidade. Nós demos toda a estrutura para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para investigar a todos. E quando o Lula assume, o
pessoal tem a mania muito de dizer o seguinte, quando o PT assume. Mas sabe quem é que compunha esse governo, que fazia parte desse governo? Era 10, 15, 20 partidos. Se tirar o DEM fora e o PSDB, assim mesmo o Meirelles veio do PSDB, é bom lembrar, e fez parte desse governo. E tirar os menores partidos, como o PSOL e alguns outros, quase todos os partidos fizeram parte desse governo. Então não dá para ficar dizendo porque o PT, tem até um candidato que eu disse para ele, eu acho que tu é apaixonado pelo PT, eu tenho algum problema, o PT de fundo aí, porque você só fala do PT. Qual candidato? Candidato ao Senado. Eu não queria nem citar o nome dele até. Mas ele fala todo dia. Ele não apresenta uma proposta, ele só fala isso. Porque o PT. Eu até em respeito à família dele, vou deixar ele fora dessa. Né? Vamos lá então. Vamos ao que interessa. Essa composição partidária, uma política de aliança, que nesse país é uma realidade, faz com que aqueles que estão no governo, quando eles sentem que há um problema qualquer, que envolve até eles são o primeiro a sair do navio. Isso é fato e é real. E pulam para quem? Para o outro navio que está chegando no porto, que vai manter para eles os benefícios. Desfrutam de tudo que tem dentro do governo, administram uma série de ministérios. A maioria dos ministérios não era o PT que administrava. Todos nós sabemos. O PT acho que tinha 30% dos ministérios, o resto eram os outros partidos que administravam. Mas assim mesmo, indo mais fundo na questão, errou, teve desvio de conduta, seja de qualquer partido, vai responder pelo que fez, com a dureza da lei. É assim que eu defendo. Eu votei pela cassação, pelo afastamento de Delcídio Amaral, senador do meu partido. Só teve 2 votos nossos. Meu e do Walter Pinheiro da Bahia. Votei pelo afastamento. E nem por isso eu estou dizendo que ele era ou não era culpado. Eu votei para que afastassem ele e ele fosse julgado. E ele foi. Como votei também pelo Aécio. Só que o Aécio, naturalmente, eles acobertaram e não deixaram que fizesse o julgamento. Então, essa conduta que eu tenho é que me dá tranquilidade de eu dizer quem errou, seja quem for, em qualquer partido, responda pelos seus atos. O que não pode é criminalizar a política pelos erros desse ou daquele cidadão que está num ou outro partido. Esse dia eu estava num debate, mas qual é o partido mais corrupto? É fácil de olhar. Peguem a lista do Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver. Eu peguei. O PT era o primeiro? Não. Era o segundo? Não. Era o terceiro? Não. Era o quarto? Não. Era o quinto? Não. Era o sexto? Não. Era o sétimo? Não. Se eu não me engano, era o 8º ou 9º, estava ali entre aqueles. Não devia nem estar lá. Não devia nem estar lá. Mas pela forma que falam e agem e dizem, é como se esse fosse o partido número 1. Não é. Nessa questão da corrupção, a gente percebe que a partir da Operação Lava Jato, o país também evoluiu na questão da repressão à corrupção, né? Mas há um gap aí na questão da prevenção à corrupção. Como é que o Senado, e o senhor uma vez eleito, pode colaborar nesse sentido? Olha, como eu estou lá há muito tempo, eu não sou daqueles que dizem, eu vou fazer. Porque é fácil eu dizer, não, vou fazer isso e aquilo, pá. Eu fiz. A UNB fez um estudo para mostrar qual é o projeto que mais combatia a corrupção no Brasil. Casualmente de minha autoria também. Eu apresentei um projetinho simples, que veio da opinião pública para mim, dizendo que todo aquele que se apropria do dinheiro público tem que ir para a cadeia e tem que perder todos os seus bens. Aprovem esse projeto para ver se não melhora a vida no Parlamento brasileiro. É só fazer isso. E onde é que está esse projeto? Em que fase? Está na CCJ e não aprovam. Por quê? Porque a maioria não quer se submeter a essa regra. O projeto é de minha autoria. É o único projeto que está com essa dureza e com essa firmeza e não estão querendo aprovar o projeto. Então tem que ter proposta. Quem está no parlamento tem que ter proposta. Tem candidato aí que há 20 anos já é deputado. Ele tem que explicar o que eles fizeram. Eu explico. É só trocar de casa. Trocar de casa é uma parede lá, pessoal. Para quem está nos ouvindo, aqui é a Câmara e aqui é o Senado. Bom, diga o que você fez. Eu estou aqui prestando conta. E não estou fazendo crítica a ninguém também. Para mim, são todos bem intencionados. Mas quando olharem para mim, olhem com o respeito que eu olho para vocês. Que mentir é feio.
Senador, devido a toda essa situação que o PT se encontra hoje, o senhor teme ou acredita que isso possa refletir no seu eleitorado, por o senhor estar associado ao PT e isso acabar repercutindo em uma mudança do eleitorado, menos votos, ou o senhor acha que o seu eleitorado vai se manter firme, embora o senhor esteja bem posicionado dentro das pesquisas, mas como é que o senhor que vê, que convive com as pessoas, eu já ouvi pessoas falando que gostam do senhor, sempre votaram no senhor, mas nessa eleição não votariam por o senhor estar associado ao PT. Como é que o senhor lida com isso? Vou lidar com a maior tranquilidade, com a minha consciência, pela forma de eu agir, pela minha conduta. Sabe que nas pesquisas eleitorais, desde que eu entrei na política, eu sempre estive em quarto, quinto lugar. Esse ano é o primeiro que eu estou em primeiro. Saiu ontem, mais uma agora. Saiu ontem, na espontânea, eu estou com 10,8, quem está em segundo lugar está com 3,6. Nunca tive numa situação dessa. Será que o povo gaúcho é um povo inteligente? É um povo que sabe quem é quem. Ele sabe que tem sequela praticamente em todos os partidos. Em todos. Quase em todos, porque tem alguma exceção. E sabe que tem gente boa em diversos partidos. Quando eu ando na rua, quando eu ando no restaurante, quando eu estava, que nem hoje, numa porta de fábrica, quando eu vou falar numa universidade, o respeito e o carinho que o povo gaúcho tem por nós é muito grande. Essa mesma pesquisa que saiu agora, eu estou com 34, nunca tive com 34. Quem está mais próximo, se não me engano, está com 26. Quem está mais próximo. Olha, pela minha conduta e a maneira de agir. Nós temos que respeitar, e o povo gaúcho respeita. Eu vou dar um outro dado interessante. Foi feito um estudo pela UNB, e sabe quantos pontos eu tive? Eu tive 111 pontos. Sabe quem ficou mais perto? Não vou dizer o nome. Ficou com 66. Analisaram tudo. Se vota a favor do povo, contra o povo, a presença, se fica viajando pelo mundo ou não, ou se fica mais lá. Eu recebo convite para fazer palestra no mundo todo. Sabe quantas vezes eu fui? A não ser no Mandela. Eu era deputado ainda, com senador nenhuma. Porque eu acho que o meu dever é ficar aqui. Pela internet eu fico sabendo o que está acontecendo em qualquer país. Fico ali, por isso estou tão presente lá. E as pessoas acompanham esse trabalho. As pessoas sabem quem é o senador Paim. E por isso, com toda a situação de criminalizar o conjunto da política, que pega inúmeros partidos hoje, eu estou com o maior patamar de pesquisas que eu tive em toda a minha vida. Senador, o senhor então, o povo gaúcho sabe o que quer. O senhor apresentou vários projetos aprovados no parlamento, mas esse especificamente de combate à corrupção não conseguiu ainda avançar, não ganhou fôlego com seus pares. Corrupto. Com seus pares. Se a maioria é corrupta, como é que eu vou aprovar? Estou reafirmando que você tem razão. E nesse sentido, como é que o senhor acredita que no próximo mandato pode fazer essa articulação ou com a renovação ou com a manutenção dos parlamentares para conseguir avançar e a sociedade obter as respostas do parlamento que ela tanto deseja? Eu sou um otimista. Eu sempre digo que o pessimista é um derrotado por antecipação. Se eu fosse pessimista, eu estava lá na beira do Rio do Tego, onde eu nasci, em Caxias do Sul, e cheguei à vice-presidência do Senado. E aprovei todas essas leis aqui, porque eu acredito no bem. Quem é do bem acredita no bem. Quem é do mal só faz o mal, e o mal vai pegar ele mais hoje, mais amanhã, e vai levar ele para o lado do mal. Por isso, que eu, ao mesmo tempo que eu defendo com tanta convicção a democracia, eu quero que a população vá aprendendo que ela tem que fazer política. Porque é vendida uma imagem nesse país que você, filho de pobre, você, filho da classe média, não faça política. É porque os filhos dos 1% mais ricos é que fazem política e mandam lá dentro. Eu sou um dos poucos que veio do setor mais pobre e veio com esse ideal, veio com essa forma de fazer política. Alguns dizem que eu faço política de forma muito apaixonada, mas o dia que eu perder a paixão de fazer o bem, eu faço sim de coração. Alguns dizem que eu faço até com poesia. Oxalá os poetas estivessem mais na política, o mundo seria outro. Por isso que eu acredito que é possível, sim, num novo Congresso que virá aí, e não vai ter grande renovação, eu queria que fosse mais até. Os estudiosos... Menos de 40%, né? Menos de 40%. Mas com a renovação que for possível, eu que aprovei tantas leis, espero aprovar uma lei dura no combate à corrupção. A gente tem mais ou menos 1 minuto para fechar o segundo bloco com relação à saúde.
O que o senhor pode trazer para a população gaúcha? Agradeço muito a você por essa pergunta que você me faz e eu não pude completar no bloco anterior. Eu dizia que incentivar o senhor e a senhora que está me assistindo nesse momento a apostar no plano de saúde. Só que os planos de saúde, de forma, eu diria quase que criminosa, vergonhosa, começaram, e vocês sabem que eu tenho razão, né? O que era X, virou X, mais Y vezes 30. Sabe quantas pessoas tiveram que abandonar os planos de saúde? Em torno de 3 milhões. Foram todos para o SUS. E o que acontece agora no SUS? O seu Temer congelou que você não pode investir em educação, em saúde, em segurança, habitação, em infraestrutura, mas liberou para o sistema financeiro para fazer o que bem entender. Esse é o problema. Então, vamos rejeitar. Eu quero revogar a emenda 95 para voltar a investir também em educação, em segurança e todos os outros itens que eu dei aqui. Mas a CPI da Previdência também apontou, porque a CPI da Previdência ela investigou a Seguridade. Seguridade é saúde, assistência e previdência. Aqueles trilhões que estão desaparecendo voltarão aí para a saúde, para a assistência e a previdência se fizermos uma mudança na gestão que nós, constituintes, botamos. Só para lembrar isso. Perfeito. Tributação sobre o faturamento, PIS/PASEP, jogo no hotel, empregado e empregador, talvez compra ou vende alguma coisa, com fins, tem que ir para a Seguridade um percentual. E a maioria não vai. Candidato, vencemos o tempo do segundo bloco. No terceiro bloco, a gente explora mais a questão da Previdência, que é um tema também que carece de debate. Exatamente. E na sequência, a gente volta então com o terceiro bloco da nossa série de entrevista com os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. A gente já volta. Voltamos ao terceiro e último bloco do Cruzando as Conversas, que aborda uma série de entrevistas com candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. E a gente recebe aqui no estúdio o candidato ao Senado pelo PT, o senador Paulo Paim. Candidato, com relação à Previdência, a gente observa comentários na mídia levando em conta de que, do jeito que está, a Previdência vai quebrar. Por outro lado, a CPI da Previdência, se não me falha a memória, trouxe dos seus relatórios a intenção, ou digamos assim, a objetividade de que há um superávit se a gente percebe a desvinculação dos recursos da União. Ou seja, quando a União, o Poder Federal, tem a possibilidade de utilizar esses recursos que caem no caixa da Previdência. E aí, nesse sentido, ela não seria superavitária. Então, é essa mesma a equação que tem que ser feita. Olha, Leandro e Thaís, eu presidi aquela CPI. Eu chamei lá os grandes devedores. Hélio José foi o relator, é um senador de Brasília. Eu, do Rio Grande do Sul. E eu perguntava para eles, sim, mas está aqui, vocês devem. Que, ó, 3 bi, 2 bi, 5 bi, vocês estão devendo. Estou aqui fazendo uma figuração, mas de 3 bi para baixo era comum. Sabe qual é a resposta unânime que eu ouvia deles? Devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão e vou continuar brigando na justiça. Perdão. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, se você comprar um carrinho para o sistema financeiro e não pague, eles litigam de um jeito ou de outro. Luz e água, se você não pagar, o que acontece? Vou lá e corto a luz e a água, que é um bem quase de... é um bem de vida, né? A água, eu sempre digo que defender a água é defender a vida. Compre um trator, o senhor que trabalha, eu que defendo muito a agricultura familiar, e não pague para ver. Ou a terrinha, não pague para ver. Ou a casinha que você comprou. Todos tiram. Agora, dos grandes devedores, tem um dado que é alarmante. Esse aqui é alarmante. E não são todos, viu? Eu sempre disse para você no intervalo, eu vou repetir aqui. Nós temos nesse país, graças a Deus, muito empresário sério. Mas tem empresário picareta, como tem parlamentar picareta. Sabe por que os empresários me disseram lá, pai, o que não dá é isso. E mostraram com dados, tem certos setores que descontam até do trabalhador e não repassam para a Previdência. Só ali é 30 bi por ano, chamada apropriação indébita. O cara desconta do teu salário e não repassa. Depois diz que não tem dinheiro para pagar o aposentado e não o trabalhador. E muitas vezes o trabalhador só descobre depois que é demitido. Claro, e depois vai correr atrás, aquela loucura toda. E é fácil de ver, eles cruzam os dados com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os auditores, né? E ali vem, então, que está desaparecendo o dinheiro, não está entrando. Entra o fundo, mas não entra na mesma proporção que devia entrar o dinheiro da Previdência. Mas não é só isso. O Congresso, é isso aí, por isso que eu digo que tem muito picareta lá, e tem que dizer mesmo,
e perguntar, bem que eu estou todos os nomes já, eu tenho toda a lista de quem é quem lá dentro, e todo mundo sabe, e o Brasil sabe, e a Justiça sabe. Grandes devedores lá dentro da Previdência também. O que eles fazem? Fazem o tal de refis, que é a renegociação da dívida. O cara entra no refis, paga 2 meses, não paga mais, dali 2 anos faz outro refis, paga 2 meses, não paga mais, e no fim tem o perdão ainda. O que nós fizemos na CPI? Acabar com essa palhaçada de perdão de dívida dos grandes devedores. Não é o pequeno, não é o pequeno agricultor, não é aqui o micro, o médio. Esses acertam, rezam para fazer uma negociação, eu voto favorável e vamos ver a maioria paga. Quem não paga é os grandão. É isso que não dá para concordar. Se respeitasse, como eu disse antes, todas as contribuições destinadas, eu digo à seguridade já, que é a saúde, assistência e previdência, nós teríamos uma saúde melhor, uma previdência melhor e uma assistência social melhor. Hoje mesmo eu estava ali em Lajeado, num congresso de aposentados, daquela região, toda a região ali, um grande evento, belíssimo evento. Me convidaram, me deram a palavra para mim falar. Aí um senhor lá, e um senhor que eu respeito muito, até me disse que ele é meu vizinho de praia ali em Rainha do Mar. Olha o que eu estou contando aqui. Pai, eu quero só saber que não veio, eu ganhava 5 salários mínimos, estou ganhando 1. Aí eu expliquei para ele, tem dezenas, centenas, milhares, até milhões de casos que nem o seu. O que eu fiz no Senado? Eu aprovei até esse projeto, para não dizer que eu queria quebrar a Previdência, porque não vai quebrar coisa nenhuma, porque dinheiro tem a picaretagem lá. O que eu disse? Se tu ganhava 5 salários mínimos, está ganhando 1, no ano que vem tu vai passar a ganhar 2, no outro 3, no outro 4, no outro 5. Ganhava 3, no primeiro ano tu ganha 1, estava ganhando 1 só, né? No segundo ganha 2, no outro ganha 3. Com isso eu resolvo a situação, as pessoas voltarão a receber o número de salários mínimos. Eu aprovei no Senado, está na Câmara, a Câmara que não aprovou. Mesma coisa o fator previdenciário. Aprovei a política de salário mínimo, que é de inflação mais PIB, fiz até greve de fome, as pessoas sabem que eu fiz porque acompanharam. Tiramos de $60 e levamos para $320. Só que isso só pegou o aposentado que ganha o mínimo. Aquele que ganha mais, desse país, e eles têm toda a razão. O salário mínimo sobe, mas eu que ganho 2 salários mínimos, dando um pouco, estou ganhando 1. Você não ganha o PIB, que é dado baseado nessa política de inflação mais PIB. Você está corretíssimo. Eu aprovei no Senado. Está na Câmara também. Às vezes me dizem, sim, eu sou senador, eu não sou deputado, eu faço meu papel. E aí que quero dar um depoimento. Aprovei por unanimidade no Senado. Todos esses projetos, todos. Tudo aquilo que há 8 anos atrás eu vim para um programa como esse falar, foi aprovado. Se transformaram em leis, como esses todos que eu mostrei aqui. Lei dos autistas, por exemplo, eu tenho que falar, se me permita. Berenice Pena de Pena do Rio de Janeiro. Ela veio me procurar no Senado, com umas 30 famílias autistas. Os pais, disseram para mim que ou é você ou não vai ter mais lei para nós não, porque ninguém quer abraçar essa causa. Foi tão emocionante a vida dos autistas, deve estar assistindo agora. Digo, tá, vamos para lá então. Construímos, aprovamos e tem lei hoje para os autistas no Brasil. Ela fez uma bela declaração, agora aqui para a minha campanha, mas espontaneamente, pedindo por amor de Deus para os gaúchos votarem em mim, e ela que é do Rio de Janeiro. Eu estou recebendo declarações, começam do Brasil todo. E os gaúchos que vão decidir, eu me submeto. E olha, for o que for o resultado, quer dizer, com o maior carinho para os gaúchos que estão assistindo e gaúchas, eu respeitarei e direi muito obrigado, que vocês foram muito bacana comigo durante toda a minha vida. Respeito, carinho, atenção, sempre fui um dos parlamentares mais votados. Agora, eu poderia ir para casa e me acomodar com a idade dos netos. Não vou porque eu acho que é covardia. Num momento como esse, a gente tem que torcer para aquele que tem ficha limpa, que tem uma conduta de defesa do povo gaúcho brasileiro, tem que estar lá na mesma trincheira. Por isso que eu apresentei meu nome. Mas se for diferente, vocês podem saber que eu vou amar, como sempre amei, esse querido povo da minha terra. Foi em 91, né, que o senhor fez 72 horas de jejum no Congresso, exatamente, né? Para aumentar o salário mínimo. Para aumentar o salário mínimo. Collor de Mello era o presidente. É. Ibsen Pinheiro presidia a Câmara. E quanto aos gastos do Senado, né? Em contraponto, o senhor fez esse jejum para aumentar o salário mínimo, mas aprovou o 14º e 15º salário do senador. Por que isso, senador? Pelo contrário. Aí é uma pergunta que alguém colocou errado. O projeto é da Gleisi Hoffmann do PT.
Nós é que derrubamos essa proposta. O senhor não votou a favor do 14º? Foi unânime, não foi nem nominal. Se eu disser aqui que um ou outro senador votou, estaria mentindo. E nesse sentido, com relação... Pelo contrário, o projeto é do PT, foi a Cleise Hoff que me apresentou e nós acabamos com isso. E como tivemos outras iniciativas que fomos na mesma linha e temos conseguindo devagar diminuindo. Tinha voto secreto lá. Eu apresentei a PEC do voto secreto. Para acabar com o voto secreto, eu brigo contra o voto secreto desde a Assembleia Nacional Constituinte. Então o senhor é contra o 14º e o 15º, claro, então, o salário nós derrubamos, não existe mais. Nem existe mais. E nesse sentido, a nossa telespectadora Janete Ramos há pouco passou na nossa tela. Não existe para ninguém lá, viu? O 14º nem o 5º. Lhe questionava com relação aos gastos do Senado, a estrutura parlamentar. O senhor acredita que ela dá conta, ela pode ser enxugada ou tem que ser ampliada? Pode ser enxugada, sim. Eu sou daqueles que diz que... Por exemplo, o número de senadores por estado reduzir? Até pode, mas essa não é a questão principal. Você devia diminuir a estrutura, né? A estrutura, e cada senador tem o salário dele e acabou. Nenhum tipo daquelas chamadas verbas indiretas, né? De auxílio. De auxílio aqui, auxílio ali. Assinamos uma PEC junto com o Randolfo, por exemplo, que é um senador muito competente, o mais jovem senador, que acaba com os chamados auxílios. Eu sou um dos autores dessa PEC. E nós temos que caminhar nesse sentido. E é possível fazer isso. Mas vou te dar um exemplo. Tem uma verba que você tem para gastar como parlamentar. Alguns gastam da forma que melhor entende. Sabe como é que eu gasto? Eu gasto fazendo isso. Só que é a minha verba que paga. E chega na mão da população. Podia mostrar tudo aqui, né? Tudo isso aqui, muitos mais, que é uma pilha. E eu mando muito para os estudantes. Eu devo ser parlamentar que já mandou mais de, acho que, 5 a 6 mil, conjunto desse. O estudante está na universidade e fica sabendo que o pai mandou. Aí pede para mim. Eu mando. É uma forma de ajudá-los. Eles recebem esse material que vão ajudar eles para fazer seu curso na universidade. Esse tipo de conduta, eu acho que é bacana a gente manter e ter. Agora, o parlamentar, para mim, tem seu salário fixo e mais nada. Passagem de avião, que tem, para todos nós, tem. Não digo que não tem. Qualquer tipo. Vocês sabem quanto o Senado gasta, o Senado e Câmara, para ter um daqueles apartamentos lá? Eu tenho os cálculos, fiz os cálculos. É mais de 10 mil reais por mês. Para que aquilo, se você pode ter um salário adequado, discutido com a sociedade e acabar com aqueles apartamentos? Como acabaram também, no passado, com as casas dos ministros. Lembra? Cada ministro tinha uma mansão lá. Aquilo acabou. Então a sociedade vai avançando e nós temos que diminuir cada vez as mordomias dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Em 91, né, voltando a essa questão do jejum que o senhor fez, mostrando, né, que o senhor estava muito determinado a conseguir o seu objetivo. Hoje, para que causa o senhor faria esse jejum novamente? Aquela foi bonita, eu quero lembrar um período, inclusive. Sabe como é que eu desisti da greve? Porque eu consegui um abono de emergência que depois incorporou no salário mínimo, que beneficiou todos os trabalhadores. Hoje, se tivesse que fazer uma greve de fome, eu faria mesmo. Mas principalmente por aqueles que ao longo da minha vida, foram muito legal comigo. É os nossos idosos. Para que a gente pudesse efetivamente garantir para eles um envelhecimento decente. E eles pagaram a vida toda e um salário decente. Se isso resolver, eu faço, não há problema nenhum. Poderei fazer quantas for necessário. Se fiz pelo salário mínimo e consegui naquela época, algo desse porte eu faria. E outro que também faria, se fosse necessário, é para uma lei que efetivamente combata todo tipo de impunidade e de corrupção. E outra que eu defendo abertamente, acabar com essa questão que os parlamentares e certos ministros têm que ter imunidade. Imunidade coisa nenhuma, tem que ser igual a qualquer cidadão. Tem que acabar com a imunidade para qualquer um, tanto no judiciário, como no executivo, como no legislativo. Os países mais avançados têm para o presidente da República. Ainda é uma exceção. Fora disso, tinha que acabar com essa história de imunidade parlamentar para todos. Com relação... Somos cidadãos iguais aos outros, né?
Com relação à segurança pública, de que forma o senhor avalia que também pode contribuir nesse tema que também é muito caro à sociedade, associado ao consumo ou liberação ou não do uso de drogas, né? Primeiro, a segurança. E eu tenho que falar de um outro tema correlato, porque entendo que as coisas se ligam, né? É a educação. Se nós não investir em educação, você não vai combater essa violência. Por isso que eu sou apaixonado pelo ensino técnico. Eu poderia acabar até na sarjeta. Mas quando eu fiz o meu curso técnico, passei a ganhar logo depois em torno de 10 salários. Eu ganhava em torno de 10 salários mínimos na fábrica. Então eu era um técnico, eu fiz um curso técnico. Então eu acho que a nossa moçada, se tivesse mais escolas técnicas, mas o que você fez para isso? Eu apresentei o Fundep. Criei um fundo de investimento para o ensino técnico profissionalizante. Apresentei. Aí estava uma folia enorme lá para aprovar, e eu articulando, não queria aprovar. Daí o governo do Lula criou o Pronatec, que é o espírito do Fundep. Me senti contemplado. Aí fortalecemos todo o ensino técnico no Brasil. Sabe quantas escolas técnicas tinha no Brasil antes do governo Lula? Em torno de 100. Hoje tem mais de 400. Multiplicamos 3 vezes mais. Universidade, 18 a mais. Por isso que esse é o caminho. O caminho é educação, educação, educação. Eu tenho uma emenda chamada emenda de parlamentar. Emenda do senador. Uma emenda de senador. Aí todo mundo vem comigo querer que eu mande um pedacinho para cada município. Eu digo, a minha emenda de senador é toda para a educação. Independente que seja o partido que está aqui no governo. Mandei para todos, desde que eu estou lá. Todos os anos. Pode ser o PDT, pode ser o PMDB, pode ser o DEM, pode ser o PSDB, pode ser claro, o meu partido também, né? O PT. Eu mando sempre para o governo do Estado. E de preferência para a UERGS. A UERGS praticamente se mantém nos momentos mais difíceis. Mandei mais de 70 bi já. Claro, 70 milhões, bem claro. Aí, diz que não mente. Me enganei no número, viu? Tem um balão me pegando sempre ali. Mandei mais de 70 milhões. O governo glosou, mas 23 milhões chegou aqui. Para investimento na UERGS, na educação. E não importa o governo. A minha emenda, já individual, isso é emenda de bancada que eu tenho direito. Cada senador tem uma, né? Não negocio, é para tudo para a educação e não negocio. Porque se eu invisto na educação, eu devo investir na segurança. As minhas emendas individuais, eu mando para os 497 municípios do Rio Grande. Quero saber se tiver algum parlamentar no Brasil que faça isso, me avisa, que eu até agora não sei. Eu mando. E não quero saber qual é o partido. Aí pergunto, mas tu não vai na inauguração da obra lá? Não vou também. Que emenda parlamentar é minha obrigação. O dinheiro do senhor e da senhora foi mandado para o orçamento. Se eu posso fazer retornar para o Rio Grande do Sul, não é para onde mais votou em mim. E nem quero que vote em mim por esse motivo. Quero que vocês votem em mim pelas causas que eu defendo, pelas propostas que beneficiam todos os brasileiros. Então, eu gostaria de testemunha aqui. Os 497 municípios do Rio Grande receberam, durante cada mandato, no mínimo 2 emendas minhas, agora é 250. Continuem cobrando, mas não vote em mim por causa disso. É minha obrigação. Voltando à questão da segurança e o consumo de drogas, a favor da liberação nesse sentido? Não sou a favor da liberação, já me posicionei nesse sentido. Eu fui muitas vezes na Câmara e no Senado, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Seguridade do Trabalho. Eu vi quanto que destrói uma família a droga. Chegando numa pessoa, contagia toda a família. Não é que eles vão ficar drogados também, mas eles ficam abalados com aquele cidadão que acaba morrendo muitas vezes, porque o narcotráfico pega ele, se ele não pagar direitinho. Como é que você é favorável? Podemos aprofundar o debate para efeitos medicinais, que tem debate nesse sentido. Agora, simplesmente liberar a droga por tudo aquilo que eu tenho visto em todo o Brasil. É como algumas pessoas dizem, o senador Paim é o senador do Brasil. Sim, mas quem me elege é o Rio Grande. Eu sou um senador do Rio Grande, por isso tenho compromisso com o nosso Estado. Eu viajo e vejo por tudo o que está acontecendo. Por isso tenho uma posição não sectária nem radical, de aceitar fazer o debate de temas polêmicos como esse, mas de coração eu digo. Quando a droga entra numa família, ela quase destrói a família. Eu não posso ser favorável. Senador, qual é a sua opinião sobre as privatizações? Olha, privatizações, eu tenho uma posição muito firme. Por que eu discordo da proposta aqui do governador? O que é a proposta? Vinculado ao tema nacional. Ele renegocia a dívida,
por 3 anos, não paga, e quer uma série de privatizações, como água, luz, e agora o Banrisul, que está na mesa. Eu estou sabendo, estou acompanhando lá em Brasília. Está na mesa, inclusive, privatizar o Rio Grande do Sul. Eu não sou contra que você faça um raio-x, faça uma análise fria, clara, se tem algum setor ou outro que não corresponde, não atende e não deveria ficar na mão do Estado, pode ir para a área privada, um ou outro setor, caso a caso, eu não sou sectário, mas no geral, como estão fazendo no Brasil, a nível nacional e aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que ser contra. E com relação ao aborto, candidato, também que é outro tema polêmico. Claro, o aborto é um tema polêmico e toda eleição ele volta. Isso. Toda eleição ele Exatamente. volta à mesa da gente. E que envolve nessas classes de envolve- minorias que o senhor trabalha Exato, com... envolve Pô, tem muito, forte atuação, claro, né? Envolve muito os mais pobres, como envolve também os mais ricos, né? Só que os mais ricos, quando acontece, eles têm uma clínica especializada, fica em segredo de família e não acontece nada. Eu não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento por camada social, né? O que hoje já existe leis no Brasil que diz caso específico que o aborto pode acontecer. Eu sou um defensor da vida, porque eu sou um homem de direitos humanos. E um homem de direitos humanos, eu tenho que defender a vida, seja do pobre, da classe média e do rico. E assim é que eu me apresento. Esse é um tema tão polêmico que a sociedade está fazendo o debate, como vocês trouxeram aqui. Como todos os debates que eu participei, esse tema veio. E é bom se fazer o debate e caminhar para aquilo que represente a defesa da vida de toda a nossa gente. Tem uma pesquisa recentemente que mostrou que 85% das mulheres são contra o aborto. As próprias mulheres são contra. Os homens parece que baixa para 70%. Agora, por que não fazer um debate amplo? O que não dá para a gente ser hipócrita ao ponto de ver uma mulher pobre chegar num posto de saúde, ou não atende ela, ou se atender, manda na cadeia no outro dia, porque é crime. Nós temos que analisar isso. Não dá para se fazer de bobo, como não estivesse acontecendo. É que nem as drogas, é que nem... Se a droga chegar na tua família, tu fazer de conta que não está vendo, tu está colaborando para perder o teu menino. Eu conheço muitos amigos que perderam filhos. Tem que ir para cima no bom sentido, dar apoio, conversar, dialogar e procurar tirar o menino das drogas. E esses temas poderiam ser também objeto de lei do seu próximo Claro, mandato? pode. Por que não fazer, por exemplo, fazer um amplo debate na sociedade educativo, construtivo, de um plebiscito, por exemplo? Que a sociedade toda debata essa realidade, que a sociedade saiba aquilo que vocês sabem, que eu sei, que muitos sabem e que uns fazem de conta que não sabem, que existe. Eu estou muito entusiasmado com essa ideia. Foi um grupo de mulheres que pensa de forma em defesa da vida essa ideia do plebiscito, tanto de um caso como do outro fazer, porque o plebiscito, pessoal, muito mais que o resultado, o importante é o debate. Você vai educando as pessoas, se reeducando, para as pessoas entenderem que o aborto não é uma forma de você ter ou não ter filho. Não pode ser por aí, né? Não pode ser por aí, de jeito nenhum. Então, tu vai se educando, vai aprendendo, a responsabilidade não é só da menina, é do menino também. O deputado Edgar Preto, eu ia dizer o nome do pai dele que já faleceu, que foi também muito meu amigo, foi deputado federal. O Edgar Preto, ele é presidente, que ele coordena a Frente Parlamentar dos Homens em Defesa das Mulheres. Eu criei a mesma frente no Senado e eu coordeno lá a Frente Parlamentar dos Homens em defesa, ou seja, contra a violência em relação às mulheres. Por isso, esses temas como esse têm que ser discutidos amplamente com as mulheres, mas também envolver os homens, né? Porque não dá para o homem dizer, não, isso é um problema de educação da mulher. É de educação do homem e da mulher, para que isso não aconteça. Candidato, a gente vai se encaminhando já para a parte final do programa e a pergunta padrão que a gente tem feito a todos os candidatos que passam por aqui é: por que o senhor quer ser senador? Olha, eu quero continuar no Senado para defender as grandes causas do povo gaúcho e do povo brasileiro. E essas causas eu poderia aqui simbolizar, de forma simbólica, para não ficar só no genérico.
eu quero sim discutir a nova CLT. Se eu não estiver lá, quem me conhece sabe, quem conhece o Congresso sabe, eu sou o autor e relator, inclusive, fato inédito. Autor e relator. Quem vai lá, a história vai ver como é que é. Da nova CLT que está sendo discutida lá, que vai melhorar a vida dos trabalhadores e vai gerar mais emprego. Que se você melhora o padrão de vida dos consumidores, que são os trabalhadores, alguém tem que vender, alguém tem que produzir. Isso gera emprego. Um dia perguntaram para o Henry Ford, um dos pais do capitalismo, eu não tenho nada contra o capitalismo, não, e nem contra o lucro. Eu acho que o lucro é bom, que todos deveriam ter, uma forma ou outra, uma parcela no lucro. O presidente dos Estados Unidos pergunta para ele, o que eu faço nessa recessão? Como é que ele respondeu? Chame os empresários aqui e diga para pagar bem e dar condições de trabalho decente para os trabalhadores, que nós saímos da crise. Assim ele fez, o governo deu a sua parte, os Estados Unidos saiu da recessão. Então, a nova CLT, que eu sou o autor, no caso, e estou debatendo já há 9 meses, que eu vi como passou, eu quero muito aprová-la nesse próximo mandato. Oxalá seja no primeiro ano, resgatando o direito dos trabalhadores, num diálogo franco, inclusive com o empresariado. Eu quero conversar com o empresariado. Nós construímos juntos esse novo momento. Porque essa CLT que está aí, pessoal, ela foi construída ouvindo só um lado. O trabalhador não foi ouvido. Eu estava lá dentro e sei. Segundo, eu quero muito que essa reforma da Previdência não passe. Se depender de mim, não vai passar. Eu quero que o novo presidente me ouça. Espero eu que seja o Haddad, é a minha opinião, né? E tenho que registrar aqui. Me ouça no sentido de a gente fazer uma reforma na gestão da Previdência, executando os grandes devedores, combatendo a sonegação, aumentando a fiscalização e fazendo uma arrecadação de forma tal que o dinheiro da Seguridade fique na Seguridade, na assistência, na Previdência e na saúde. Terceiro ainda, falei da CLT, falei da Previdência, falei da emenda 95. Para concluir, essa emenda 95 tem que ser um objetivo número 1 de nós revogarmos ela, para o país voltar a investir em emprego, em renda, em educação, em saúde, em habitação, em segurança. Segurança. Quem não sabe que esse país está um caos a segurança? Quem não sabe que está a saúde, só que não pode investir mais. E por fim, quarto, a dívida do Rio Grande. Permita que eu termine com o quarto aqui. Olha como é que eu apresentei esse projeto. Olha como é que eu apresentei o projeto. Em 2015, a solução do Rio Grande passa por aqui. Quem assinou comigo? Para ver que a questão não é só de partido. Paulo Paim, Lazier Martins e Ana Amélia. E tive o apoio de toda a bancada. Eu quero discutir com o futuro governador e com o governo federal esse projeto que vai resolver. O Rio Grande do Sul já pagou essa dívida, não tem que pagar mais nada. A União que tem que devolver 11,1 bilhões. Agradeço o Zanetti, a sua equipe, que me ajudou a construir essa proposta. Candidato, vencemos a etapa de perguntas. Agora o senhor tem pouco menos de 1 minuto para as considerações finais, para conversar com os nossos telespectadores que acompanham pela televisão e pelo Facebook. Eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento para, de forma muito tranquila, em 1 minuto, só dizer o seguinte. Eu quero lembrar aos senhores que a democracia, ninguém inventou no mundo um sistema melhor do que ela. Nós temos que ser amantes, apaixonados, temos que amar a democracia. Eu queria muito que os senhores, nesse dia 7 de outubro, no exercício de cidadania, fossem lá e votem, escolham o seu candidato. Seja quem for, escolham. Lembrem que essa eleição, que é de 8 em 8 anos, ela é de 2 senadores. Muitas e muitas pessoas não sabem que tem que votar em 2 senadores. Eu tenho os meus candidatos, vocês sabem quais são. Mas nesse final, eu queria muito só dizer isso para vocês. Alguns não entendem que é pela democracia que passa tudo. O preço do arroz, do feijão, da passagem do ônibus, do vestuário, da educação, da saúde, da habitação, da segurança. Tudo são decisões políticas. Eu sou candidato à reeleição ao Senado. Tenho uma história que tenho muito orgulho, porque a gauchada que me ensinou assim a agir. Eu lá tenho, quando dizem, inclusive,
Permite que eu diga isso? Perfeito. Só isso eu vou terminar. Eles têm a mania de dizer que o povo gaúcho é o mais preconceituoso. Sabe o que eu digo? Dobrem a língua antes de falar mal dos gaúchos. Porque foi o povo gaúcho que elegeu o primeiro negro deputado federal, que foi da Assembleia Legislativa, Carlos Santos. Foi esse povo gaúcho aqui que elegeu o primeiro governador negro, que está hoje com 92 anos. Candidato, tempo esgotado. Que é o Alceu Colares, e que elegeu o único senador negro que tem no parlamento. Então, vida longa ao povo gaúcho. Eu amo o povo gaúcho, amo o Brasil. Vida longa à democracia. Com a democracia tudo, sem ela nada. Candidato, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Quero agradecer a participação da minha colega Thaís Teixeira nesta noite. Também agradeço. O programa fica por aqui. Lembrando que a série de entrevistas com os candidatos que disputam as 2 vagas ao Senado prossegue amanhã com a candidata Abigail Pereira, do PCdoB. E a gente espera vocês a partir das 10. É minha companheira de chapa, viu? A partir das 10. Abigail é minha companheira de chapa. Permita esse é. resgate. Rapidamente, candidato. A minha chapa é Haddad, Rosseto, Paim e Abigail. Agora sim. E amanhã, então, 10h30 da noite, com Cruzando as Conversas, volta aqui pela RDC TV. Uma boa noite para vocês e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.